Boa tarde, irmãs. Graça e paz. É um prazer, um privilégio e também um desafio estar aqui hoje para compartilhar da palavra do Senhor, né? Não precisa não. Obrigada. E para a gente começar, eu queria pedir para as irmãs abrirem em Filipenses 4. Vamos ler os versículos 11 e 13. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vamos dizer todas juntas? Tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto eu estava lendo sobre a história de Ann Judson, que é o capítulo que vamos tratar hoje, né, o capítulo 7, esse versículo, esse trecho, né, que Paulo traz lá em Filipenses, me veio à mente. Quando a gente olha aqui, nós vemos que Paulo ele passa por várias necessidades. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele sofreu perseguição, fome, mas nós vemos que o contentamento de Paulo está em Cristo. E é isso que a gente também vai ver na vida de Ann Judson. Então, que a gente tenha esse versículo em mente à medida que a gente for estudando e vendo sobre a vida dela. E antes da gente começar, né, falando sobre a vida dela, essa semana eu estava vendo sobre, não sei se as irmãs acompanharam, a aula inaugural de Naná sobre o livro que ela vai tratar no Clube do Livro, né, que é Através dos Portais do Esplendor. E aquele livro é maravilhoso, não sei se as irmãs tiveram a oportunidade já de ler. Ele vai narrar um pouquinho, né, da vida de Jean Elliott e Elizabeth também, em um contexto de missões. E ela trouxe alguns pontos importantes que a gente deve destacar quando a gente lê uma biografia, né? E acredito que as irmãs puderam ver isso ao longo das outras biografias também. Então, o primeiro ponto que ela destaca é que a gente, ao ler uma biografia, a gente deve sempre apontar para o Criador, para a graça de Deus. Então, a gente deve olhar uma história como essa e tantas outras, né, de missionários, de pessoas, e nos inspirar. E nos inspirar a falar do amor de Deus, mas apontando sempre para o Criador. O fim aqui não é Ann Judson. O fim é Cristo. E que a gente possa ver isso ao longo da narrativa. E acredito que as irmãs, ao lerem, né, também possam ver sobre isso. Além disso, a gente vê aqui pessoas comuns. O que era que Ann Judson tinha de extraordinário? Então, ali a gente vê a palavra de Deus. O extraordinário é que ela tinha o Senhor. E que todas nós aqui podemos ser essas mulheres extraordinárias e no comum, no ordinário, na nossa vida, no cotidiano também. E iniciando aí na página 163, as irmãs podem acompanhar uma frase que me marcou, foi essa de Francis, que ele começa, né? Não me lembro de alguma vez de ter conhecido uma mulher mais extraordinária. E como a gente acabou de falar, essa característica extraordinária vem de Cristo, né? Vem do Senhor, que é marcante na vida de Ann. E para a gente ter um pouquinho do contexto histórico, né? Essa questão que ele começa a falar na página 163, 164, para a gente se situar um pouquinho sobre a infância e juventude dela. Ela nasceu no dia 22 de dezembro de 1789, nos Estados Unidos, né, Massachusetts. E ela foi filha de John e Rebecca. E ela cresceu num lar cristão congregacionalista.
E desde cedo ela se destacou pela inteligência, curiosidade, habilidade com escritas e idiomas. E a gente vai ver que isso vai ser muito importante para o contexto dela, né? Existem algumas biografias também que falam que ela tinha alguns problemas em relação à vaidade. Ela lidava com algumas dificuldades com relação a isso. E aí, dentro desse contexto, né, a gente vai para a parte de conversão e do chamado missionário, aí já na página 165, né, o tópico Eu temia agradar a Deus. E esse processo de conversão e o chamado missionário de Anne me chamou bastante a atenção. Na juventude, ela demonstrava um interesse por estudos, vida social, e em 1806 teve uma profunda experiência de fé, e ela converteu-se a Cristo. Não só ela, como todos da sua casa. Foi um grande avivamento que ocorreu nesse período, né? E foi um momento ali onde Cristo pôde fazer a diferença na vida dela. Esse relato, logo após a sua conversão, não está aí no livro, mas eu gostaria de ler para as irmãs, porque me chamou bastante a atenção. E ele diz assim: ela diz, né? Comecei a descobrir a beleza no caminho da salvação por Cristo. Ele parecia ser exatamente o Salvador que eu precisava. Vi como Deus podia ser justo, salvando pecadores por meio dele. Entreguei minha alma em suas mãos. Comecei então a ter esperança de ter passado da morte para a vida. Tinha doce comunhão com o Deus bendito dia após dia. Meu coração se atraía em amor por cristãos de qualquer denominação. As sagradas escrituras eram doces ao meu paladar, e tal era minha sede por conhecimento religioso, que frequentemente passava grande parte da noite lendo livros religiosos. E aí ela continua: oh, quão diferentes eram minhas visões de mim mesmo e de Deus, do que eram quando comecei a indagar o que deveria fazer para ser salvo. Senti-me um pobre pecador perdido. Essa visão de mim mesmo me humilhou no pó, derreteu-me em tristeza e contrição pelos meus pecados, induziu-me a depositar minha salvação aos pés de Cristo e invocar somente seus méritos como fundamento da minha aceitação. Então, aqui a gente vê um momento de arrependimento de pecados, de entrega, de confissão. E também a gente já vê aqui um coração missionário, né? Uma vontade de pregar a palavra de Deus e reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E eu também queria pedir, eu sou professora, tá, gente? Então, eu quero a participação também. Eu queria, para um de vocês, lerem aí um trechinho, né, que é o tema desse tópico. Eu temia desagradar a Deus, página 165. Alguém poderia ler esse parágrafo aí que destaca esse momento da conversão? Quando ela começa aí, principal alegria agora... Que coisa, né? Quando ela fala essa última frase, mas porque eu temia desagradar a Deus e entristecer seu Espírito Santo. E esse é um sentimento que deve também estar em nosso coração, né? E aí, seguindo, né, todo esse contexto da conversão e do chamado de Anne, ela, durante a sua juventude, né, como a gente viu, ela se dedicou a esses estudos e ela passou a dedicar-se ao serviço cristão e ao ensino. E aí, durante esse contexto, né, de que a família dela tinha tido esse momento de conversão, a gente vê que ela conhece o seu futuro marido, né, Adoniram. E, nesse momento, ele já conhece e fica encantado com ele, né, nesse almoço que eles estavam servindo a esses missionários. Não tinha só ele, tinha outros também, né, mas Adoniram, ele já fica interessado e encantado por Anne.
E aí ele faz um pedido bem inusitado, né? Ele envia uma carta ali querendo cortejá-la, e ele também faz, e ela diz, né? E ele vai lá e manda essa carta com esse texto para o pai de Anne. E eu queria pedir para outra pessoa ler, tá? Aí na página 166. E aí, mamães? E aí, Karen, um pedido desse? E é desafiador, né? Mas os pais de Anne, eles permitem a ela, né, decidir. Ela iria decidir sozinha o que ela iria fazer. E por meses ela lutou com os seus sentimentos, né? Por amor à sua família, o pavor de sofrer sozinho em uma terra estrangeira, né? E ela chega à conclusão que o casamento com o Judson e a vida missionária era a vontade de Deus. E aqui a gente vê uma característica muito forte em Anne, que era entrega, né? Ela era fiel ao Senhor e ela, como desde o começo, né, ela temia desagradar a Deus. Então ela queria fazer a sua vontade. E aí a gente vai para outro relato, né, na página 168, onde ela chega a essa conclusão. Ela diz assim: cheguei à conclusão de renunciar a todo o meu conforto e prazer aqui, sacrificar minha afeição pelos parentes e amigos e ir para onde Deus, em sua providência, pensar ser o lugar adequado para mim. Minha decisão não é repentina, nem tomada sem analisar os perigos, as provações e as dificuldades presentes em uma vida missionária. Minhas decisões foram tomadas com o senso de minhas obrigações para com Deus e com a convicção plena de se tratar de um chamado da providência e, consequentemente, da minha obrigação. Ela faz esse relato, né, durante algumas cartas que ela troca com uma amiga, né, e aqui a gente vê a entrega, a fidelidade de Anne. E nesse momento, né, que ela está ali decidindo aceitar esse chamado, ela casa com a Dona Irã, né, e tudo acontece muito rápido. Eles têm esse momento onde eles se casam e poucos dias depois, né, ele é ordenado e eles já vão para o campo, né? Eles já vão para uma viagem. E essa viagem, ela é um pouco conturbada, né? Aí na página 169, a gente vê que o destino deles era a Índia. Então, eles estão ali, a caminho da Índia, uma viagem de barco, a gente está falando em um contexto de 1800, né? Então, cheia de desafios, questão de doenças, péssimas condições, pessoas que morreram dentro dessa embarcação pelas condições terríveis. E, durante esse processo, eles escolhem estudar. Então, eles estão ali numa viagem de mais ou menos 4 meses e eles buscam estudar. E um assunto que eles buscam mais é a questão do batismo, chama muito a atenção deles. Então, lembrando que eles vêm de um contexto congregacionalista, né, durante esse período, ele fala aí um pouquinho no livro, a questão do pedobatismo, né, o batismo infantil, e há uma
confissão, né, aí, a confissão sobre o batismo. Então, a dona Irã e Anne chegaram à conclusão de que o batismo de crentes era o padrão bíblico do Novo Testamento. E essa convicção trouxe implicações duradouras para seu trabalho missionário. Essa é uma questão que ele relata muito no livro, e a gente não vai destacar, porque nós sabemos os nossos pontos presbiterianos, né, eles já são bem estabelecidos, mas algo aqui que eu quis destacar é essa questão do estudo deles e dessa decisão, porque isso iria implicar em muitas coisas para esse contexto de vida missionária deles, né? Então, esse estudo não foi baseado, e o livro mostra bem isso, né? Eles quiseram basear em muitas referências, e um deles, né, o estudo do Novo Testamento grego durante essa viagem, e ele levou a essa conclusão. E, após refletir, eles foram batizados por imersão em Calcutá. E aí a gente vai para esse contexto das consequências dessa decisão, porque, como a gente viu, né, eles eram em um contexto congregacional. E fazer essa mudança teria algumas implicações. Então, primeiro, a separação inevitável da associação congregacional, né, que patrocinava essa missão, a incerteza sobre o apoio futuro, porque os batistas americanos também não tinham iniciado esse trabalho no estrangeiro, e a ruptura dolorosa com os companheiros de missão, para evitar dois ensinamentos diferentes sobre o batismo no mesmo lugar. Então, Anne também registra no seu diário, né, que ela teve uma profunda dificuldade e também sofreu com relação a essa decisão que eles teriam que tomar, né? E aí a gente vê bem essa viagem longa desde os Estados Unidos até chegar ali na Índia. E quando a gente vê que eles estão ali bem próximos, quando eles chegam a esse lugar, por causa de todo esse contexto, né, de perseguição, ali na Índia eles são barrados, né? E eles vão mudar aí a rota em direção à Birmânia. E a Birmânia tem um contexto bem desafiador, porque, nesse contexto, além da religião ela ser difícil, deixa eu mudar aqui, a região, atualmente conhecida como Mianmar, ela era localizada entre a China e a Índia. E era um império governado por um monarca absoluto que governava pelo medo, e a corrupção governamental era endêmica e as leis eram cruéis. Então, havia um contexto de muita perseguição e um local fechado ao evangelho, né? E a religião, até então, era o budismo, que a gente pode acompanhar aí na página 180, um relato de Anne em relação a essas condições do contexto em que eles estavam inseridos, né? E eu queria para outra pessoa ler esse relato que ela diz aí na página 180. Então, um povo vazio, né? Eles não conheciam a verdade. E, em muitos relatos, eles falam, né, que o pessoal dizia: a sua religião é boa para você e a nossa é importante, é boa para nós. Então, vamos deixar do jeito que está. E eles tiveram essa grande dificuldade, né, por causa dessas adversidades. E aí, chegando para um contexto que ele vai trazer aí no livro, né, ele vai falar que eles chegam na região de Rangoon, que era um porto, e eles iniciam um trabalho de tradução da Bíblia, evangelização e um discipulado. Era um campo muito difícil, com perseguições, doenças e barreiras culturais, e a escrita era muito difícil, mas, mesmo assim, eles continuaram perseverantes. E Ronaldo Lindório, contando sobre a vida dos Judson, né, da família como um todo, ele fala que eles foram missionários visionários, porque eles chegaram naquela terra, e aqui eu trouxe uma imagem onde a gente vai ver como era a escrita desse povo durante esse contexto. Cadê?
Já, não foi? Então, ela diz, né, que ela era cheia de letras, não tinha letras maiúsculas, as frases, elas, como ela diz, né, tinha pouca quebra das frases e era muito difícil. Então, Ronaldo Lindório vai falar que nesse contexto que ele chega nesse local, ele passa 1 ano tentando aprender essa nova escrita, e ele escreve um panfleto, e nesse panfleto ele coloca, né, quem é Jesus, e ele explica quem é Jesus com versículos bíblicos. E ele passa longos anos distribuindo esses panfletos, mas não há nenhuma conversão. E até ele para de escrever esses panfletos. Então, era um contexto muito difícil, mas que eles continuaram perseverando. Deixa eu ver, próximo. E aí, durante esse contexto, né, de muita perseguição, ela continua perseverante, mas dentro das dificuldades que eles haviam sentido ali, Anne adoece. Então, lembra que a gente está em uma época de 1800, sem vacina, sem muitas coisas durante aquele período, né? E ela volta para os Estados Unidos, deixa o seu marido lá na Birmânia, e logo após ela voltar recentemente, em meio à guerra, Adoniran ele foi preso em condições terríveis. E a gente vê uma luta pela vida, Anne, ela luta pela vida do seu marido, e ela sempre vai lá, leva alimentos, leva um travesseiro para ele, onde dentro desse travesseiro tinha traduções que ele tinha feito do Novo Testamento, e pelo agir do Senhor, ele foi liberto. Há muitos relatos de como foi essa prisão de Adoniran. Ele perdeu a sola dos pés, por causa que eles faziam eles andar em cima de cascalhos. Então, foi um contexto muito difícil, e ela estava grávida durante esse período. E quando Adoniran ele é libertado, ela tem o bebê, mas depois de 6 meses, esse bebê ele vem a falecer. E as últimas palavras de Anne foram em birmanês. E para a gente ver aqui alguns frutos da vida de Anne, né? Então, primeiro, ela escreveu um catecismo em birmanês e traduziu os livros de Daniel e Jonas para o birmanês. Ela foi a primeira protestante a traduzir qualquer uma das escrituras para o tailandês, e em 1819 também traduziu o Evangelho de Mateus. Ela adotou meninas órfãs, e ela foi uma fonte fundamental da inspiração para o movimento missionário moderno. Então, a partir desse contexto, né, dessas dificuldades enfrentadas por Anne, a gente tem também uma abertura para as missões também nessa região. E durante esse relato de Ronaldo Lindório sobre a questão dos panfletos, né, que eles faziam, eles pararam de enviar esses panfletos, até os governantes eles jogavam fora, para que as pessoas elas não conseguissem ter acesso a essas informações, né? Muito tempo depois de longos anos, chegam algumas pessoas, chega uma pessoa mais idosa e relata para a Adoniran, né? Eu quero saber quem é Jesus, eu quero saber sobre essa pessoa, nós não temos nenhum relato, nós não temos nada. E existe um pessoal da minha família que também quer saber. E aí, durante esse processo, né, ele vai lá e diz, quem é o missionário que está aqui com vocês? Quem foi que trouxe essa palavra? E ele mostra um desses panfletos que foi distribuído durante esse processo, né? Ele fez, eu recebi esse panfleto, inclusive com uma tradução muito ruim, mas eu quero saber mais sobre quem é esse Jesus. E ali, dentro daquele contexto, tinha mais de 30 pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, através da vida dessa família. E, além dos frutos, a gente vê também marcas da história de Anne. Então, a gente vê a fidelidade de Deus, a dedicação missionária, o sacrifício pessoal, uma fé inabalável, mesmo em meio ao sacrifício, né? E também um evangelismo transcultural. Ela foi uma das primeiras mulheres, né, a sair da América e ir para outras regiões para pregar a palavra de Deus. E a gente vê que Anne, ela morreu com um pouco mais de 30 anos. E a gente pode pensar que os resultados foram poucos. E aí a gente lembra lá do começo, né?
Os resultados, eles não são tão importantes, mas a fidelidade. Então, a gente ser fiel ao nosso Deus em um contexto de perseguição, em um contexto de adversidade, em um contexto de dificuldade ali de pregar o evangelho, de doenças, e ela ali esteve o tempo todo, firmada na palavra, confiando no Senhor. E para a gente finalizar, eu lembrei desse versículo, que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. E eu pensei muito no nosso contexto, né? Estamos no mês missionário. E lembrei também de Simone, né? O pastor Flávio, em uma das EBDs, disse que Simone queria ir para a África. E qual é a África de Simone? O tambor, né? E a nossa Birmânia pode ser o tambor. No próximo sábado, se Deus assim permitir, estaremos lá. E que possamos, assim como... né? Às vezes você também não pode ir, mas às vezes você tem uma Birmânia na sua vizinhança, no seu trabalho, é um contexto difícil, é um contexto de luta dentro da sua família, e você pode, assim como Anne, né? Negar a si mesmo, negar. Ali ela teve que deixar a sua família, deixar os seus amores ali e ir para uma terra totalmente distante. E qual foi o contexto ali? Ela amou aquele lugar, né? As suas últimas palavras foram em birmanês. Ela amou aquele local. E dizer, tomar a cruz de Cristo e seguir a Ele. Lembrando que Ele é que está do nosso lado, Ele é que vai cuidar das nossas vidas, Ele é que nos vai dar a capacidade, né, como a gente viu, de traduzir, de ser uma porta para outros missionários entrar naquele lugar e pregar sobre o amor de Deus e falar sobre o amor de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, por estarmos na Tua casa, por mais uma reunião. Te louvamos porque Tu tens sido bom, Deus, para conosco. O Senhor é misericordioso, gracioso e tem nos sustentado todos os dias. Te louvamos pela vida da família, Deus, dos Judsons. Tanto aprendemos com eles, Pai, e o Senhor pôde trabalhar em nossos corações, lembrando que tudo que venhamos a fazer seja para a glória do Teu nome. Que possamos ser fiéis a Ti, Deus, mulheres que glorificam o Teu nome, que pregam a Tua palavra, que oram, que intercedem, que leem a Tua palavra, Senhor, que possamos, dia após dia, Te buscar, falar do Teu amor aos outros, aos perdidos, aos sedentos, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, Deus, que possamos, com as nossas chaves, com os nossos talentos, glorificar o Teu nome, fazer a diferença na vida das pessoas, que possamos ser usadas por Ti para o louvor do Teu nome. Nos ajuda, trabalha em nossos corações, nos exorta e nos capacita, Deus, a fazer a Tua vontade, a saber que é o Teu nome que deve ser glorificado, é o Teu nome que deve ser exaltado, e não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja a glória, que possamos bendizer, Te louvar e glorificar o Teu nome em tudo o que fizermos. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.